Cadastros na Saipos. Vamos ver agora alguns cadastros. Nesse caso, grupo de ingrediente, categoria financeira e ingredientes insumo, certo? Bom, vamos entender primeiro o que é um ingrediente para depois ver o que é um beneficiado e o que é a ficha técnica. O que é um ingrediente? Tudo aquilo que entra por nota fiscal e compõe o seu produto, ele é um ingrediente. Então, ele entra por nota e compõe o seu produto. Vamos, por exemplo, o frango. Se você tem uma pizza que leva um frango desfiado, você compra o frango entra na nota. Aí você tem o óleo de cozinha, pode ser o de fritura, pode ser o óleo de soja. Aí você vai comprar ovos, todos esses você comprou pronto no mercado, ele vai entrar no seu sistema pela nota. E vou colocar aqui alguns temperos, mas vou colocar o cheiro verde. Cheiro verde, você comprou lá no Hortifruti, por exemplo, e chegou um cheiro verde. Então, ingrediente, certo? Chega por nota fiscal e compõe os seus produtos. Eu vou considerar aqui que compõe o produto porque vai facilitar a explicação do beneficiário. Mas produtos de limpeza, qualquer outra coisa que você vai querer controlar o estoque, a gente vai cadastrar como ingrediente também. Só que são produtos que não vai dar baixa automática. A gente está só querendo controlar ali por algum motivo, para não ter desperdício, etc. Mas então tudo que é ingrediente é que entra por nota fiscal algum produto que é utilizado na sua loja, ele é ingrediente, ok? O que é o ingrediente beneficiário? Você compra ali o frango, o óleo, os ovos e o cheiro verde. Ok. Vamos supor que você tem uma hamburgueria e nessa hamburgueria você usa maionese temperada. A maionese temperada, para facilitar a explicação, vou supor que você não vende ela separadamente, tá? Você coloca ela no seu hambúrguer. Ela é composta pelo óleo, pelos ovos e pelo cheiro verde. Por exemplo, às vezes a maionese pode variar aí em produtos. Mas o básico, ela vai ter óleo, ovos e cheiro verde, às vezes é um ovo em pó. Essa maionese não entra em nota fiscal, porque você prepara ela. Você não comprou ela pronta. Se você compra a maionese temperada pronta, ela é ingrediente. Você vai cadastrar ela como ingrediente. Se você prepara ela, ou seja, é um produto que você preparou na sua loja, ele vai ser um beneficiado, certo? E terceiro, a gente tem a ficha técnica. O que vai entrar em ficha técnica? O seu produto final. Se a sua maionese temperada for vendida para o cliente também, eh, a gente pode fazer uma ficha técnica dela, porque ela vai ser tanto beneficiado quanto produto final, porque ela compõe um hambúrguer, por exemplo, mas ela também é vendida sozinha. Então, ela é vendida sozinha numa porção de 30 gramas, eu vou fazer uma ficha técnica de 30 gramas de maionese também para o produto final. Então, a ficha técnica aqui vai ter a maionese, se for o hambúrguer, o pão, simplificando, e carne, certo? Então, só que essa ficha técnica ela é do produto que vai ser vendido para o cliente. Produto final. Ficha técnica, produto final. Beneficiado em produto que você produz e compõe o produto final. Ingrediente insumo é o produto que entra por nota fiscal e chega pronto para você. Certo? Vamos para a Saipos V e vou mostrar primeiro o que eu faço antes de cadastrar os produtos, que é grupo de ingredientes, categoria financeira. Estou na Saipos, eu tenho aqui algo de organização, que é o meu grupo de ingredientes. Mostrei para vocês na outra aula, se vocês já assistiram, que no custo da mercadoria vendida, um custo de quanto dá baixa automática, eu tenho aqui algumas categorias que eu cadastrei. Eu cadastro elas aqui em grupo de ingredientes. Cliquei em grupo de ingrediente, o que eu recomendo? Se você cadastra produtos que compõem CMV e produtos que não compõem CMV, que a gente tem uma diferença na escrita. Nesse caso aqui, eu coloquei um sinal no começo. Na programação, quando a gente coloca esse sinal no começo, ele é um sinal de negação. Essa exclamação no começo, ele é um sinal de negação. Então, aqui eu coloquei pela lógica de que, se tem a negação no começo, ele não compõe CMV. Se não tem, ele compõe CMV. Outra alternativa, muito usada também que eu uso nos clientes, que é coloca um número e aí eu coloco proteína, por exemplo. E coloco compõe CMV. O que não compõe CMV, eu coloco sem número, coloco descartáveis N/CMV. E aí eu não vou marcar o compõe CMV. Ok? Qual que é a lógica aqui do cadastro? Vamos lá. Para cadastrar um grupo de ingredientes clica aqui no mais,
coloca a descrição dele. Então, já tenho ali proteínas, vou colocar massas, vou seguir a lógica aqui de com sinal não compõe CMV, sem sinal compõe CMV. A do número é até mais visual, tá? Vocês podem usar qualquer uma aí que vocês quiserem. E vou clicar que ele compõe CMV e salvei. Salvei. Vou apagar essa proteína, porque já tenho ele cadastrado. E eu tenho aqui o que não compõe CMV, quando eu vou clicar para cadastrar, eu não marco compõe CMV. No caso aqui eu tenho o descartáveis, que eu tenho embalagens descartáveis que compõem CMV, e embalagens descartáveis que não compõem CMV. O que é uma embalagem que compõe CMV? Caixa de pizza, papel acoplado que envolve o hambúrguer, compõe CMV. O que é um descartável que não compõe CMV? O papel toalha usado na cozinha não compõe CMV. A touca que o pessoal coloca na cabeça não compõe CMV. E tem aqui produtos de limpeza também que não compõem CMV. Primeira coisa é estruturar esse grupo. Vou ver aqui até para colocar na descrição algumas categorias que eu recomendo para você ver aí na descrição. Depois que eu cadastrei aqui o grupo de ingrediente, o que eu gosto de fazer é vir em categoria financeira, cadastrar o despesas variáveis, compras e os mesmos grupos que eu cadastrei lá, eu coloco aqui. Coloco aqui a mais só a diferença é a nota fiscal de entrada e CMS nota fiscal de entrada. Por quê? Voltando, na DRE, eu tenho custo da mercadoria vendida. Vender o produto, ele considera o custo. Vender o produto, ele considera o custo. Então, esse custo vai aumentar com ficha técnica. As categorias que vão aparecer aqui são as categorias que eu cadastrei lá e coloquei que compõe CMV. Se está cadastrado em grupo de ingrediente e compõe CMV, aparece aqui. Custo com vendas, despesas variáveis, compras, que foi lá o do financeiro, ele dei entrada na nota, ele aparece aqui. As categorias aqui são as categorias que eu cadastrei lá. Custo de mercadoria vendida é considerada a baixa automática de estoque, vendeu, adiciona custo. Custo com vendas é considerada entrada de nota. Entrou nota, aumenta o custo com vendas. Por isso eu cadastro essas categorias. Cadastrei grupo de ingrediente. Cadastrei categoria financeira, agora a gente vem para ingrediente e soma. Como que a gente cadastra aqui o ingrediente? Clico aqui no mais. Vou colocar uma descrição. Vou colocar aqui, por exemplo, uma caixa de pizza. Recomendações. Padronize a escrita e deixe descritivo para o pessoal, né? Sabe? Porque pode ser que nem sempre vai ser você que vai estar fazendo isso. No futuro é outra pessoa. Então, se colocou o primeiro maiúsculo, o resto minúsculo, coloca assim, colocou tudo maiúsculo. Todos os ingredientes que você cadastrar, coloca como tudo maiúsculo. Caixa de pizza, por exemplo, a gente vai ter, às vezes, a caixa de pizza M. O pessoal, às vezes, cadastra um nome que só ele sabe. Ele conhece o nome do tempero lá, ele cadastra só o nome do tempero. Não, cadastra temperos de sei lá o que e o nome, entende? Não, coloca uma descrição que é fácil para qualquer pessoa que entrar. Coloquei a descrição, unidade de consumo. A caixa de pizza, se eu coloco ela numa ficha técnica, vai ser consumida uma unidade, uma a uma. Por mais que às vezes ela chegue para mim uma caixa, eu vou consumir uma unidade de caixa de pizza. Qual que é o grupo que eu acabei de cadastrar? Embalagens descartáveis, categoria financeira, vou colocar o mesmo, embalagens e descartáveis, certo? Caixa de pizza compõe CMV? Compõe CMV. Está envolvido no custo da pizza. Então ele compõe CMV. O que que eu faço aqui? Antes de alterar o custo, cálculo do custo médio, eu vou colocar um custo aqui que eu já sei que ela custa 1,20, por exemplo. Depois eu altero para o valor da última compra. Quando a gente está fazendo o cadastro inicial, para a gente ter os nossos custos no sistema, a gente preenche manual isso, porque eu ainda não estou movimentando o sistema com nota fiscal. Depois que eu movimentar com nota fiscal, ele vai pegar o valor da última nota e vai considerar aqui. Cadastrei. Posso vincular um fornecedor de uma vez aqui. Se eu não vincular, quando eu der entrada na nota de caixa de pizza, ele vai colocar aqui embaixo o fornecedor que foi. Posso vir aqui também cadastrar um fornecedor, tá? Qual que é a ideia do sistema? Centralizar a sua gestão. Então, se você tem um vendedor que você costuma falar, cadastra aqui no fornecedor e coloca o número desse vendedor e o nome. Posso, agora, salvar e criar uma cópia ou salvar e incluir outro. Se eu for cadastrar, por exemplo, a caixa de pizza G, eu vou salvar e criar uma cópia. Por quê? Porque eu não vou mudar a unidade, não vou mudar o grupo, não vou mudar a categoria financeira. Eu vou mudar só aqui a descrição e aqui vou colocar o valor dessa outra caixa é mais caro, coloco o valor da última compra, certo? Salvei. Simplesmente isso para fazer o cadastro de ingrediente. Vou cadastrar outro agora. A carne bovina
Cupim. Escrever certo, né? Por que que eu não escrevi só cupim? Vamos colocar uma descrição apropriada. Qual unidade que eu vou utilizar? Quilo. Vamos lá. Como a gente vai ter ficha técnica, tudo que puder ser quilo, coloque como quilo. Quando eu for colocar o beneficiado agora, que eu vou colocar maionese, poderia ser litro? Poderia, mas é mais fácil você fazer a ficha técnica de um hambúrguer. Colocando ele na balança e pesando quanto você coloca de maionese temperada ou colocando num vidrinho e vendo quantos ml. É mais fácil pesar. Então, o que puder ser quilo, seja quilo. Qual grupo? Proteína, categoria financeira. Proteína, compõe CMV. Vou colocar o custo médio dele aqui, tá R$ 35 o quilo. E a próxima vez é para atualizar pelo valor da última compra. Salvei. Assim que se cadastra os ingredientes. Vou cadastrar mais um aqui só para ir para o beneficiado. Eu costumo colocar na cadastro de ingredientes, eu não coloco acento, porque a pesquisa, se eu coloco com acento, o óleo, eu pesquiso ele sem acento, e ele tem acento, ele não aparece, então eu costumo padronizar aqui nos ingredientes e não colocar acento em nada, tá? Por esse motivo. Salvei aqui o óleo. Certo, cadastrei aqui mais ingredientes. Finalizei e cadastrei todos os ingredientes aqui, eu já estou pronto até para fazer contagem de estoque se eu quiser. Vamos vir para o próximo passo. Para quem quer utilizar a ficha técnica, vou clicar em ficha técnica. Em ficha técnica, vou clicar no mais aqui para cadastrar uma ficha técnica. Em ficha técnica agora temos produto final, que é efetivamente a ficha técnica, é o produto final, ou ingrediente beneficiado. Vamos mostrar primeiro o ingrediente beneficiado. Para ser o beneficiado, ó, cliquei em beneficiado, ele muda tudo aqui. Por exemplo, a maionese temperada. Preenchi a descrição da maionese temperada. Qual a unidade de consumo? Lá na minha ficha técnica eu vou colocar que vai 30 gramas de maionese temperada no hambúrguer. Então a unidade de consumo dele aqui é quilo. Qual grupo? Certo, fabricação própria é o grupo dele. Compõe CMV? Não compõe CMV. Não, mas Ramon, mas a maionese compõe CMV. Ela vai compor o óleo, ela vai ter o óleo, ela vai ter o ovo e ela vai ter o tempero. O óleo já compõe CMV. Os ovos já compõem CMV. O tempero já compõe CMV. Quando eu der entrada no sistema da maionese temperada, ele vai dar baixa no óleo, no ovo e no tempero. E vai considerar o meu custo CMV. Se eu coloco que ela compõe CMV aqui, eu vou ter duplicado o meu custo CMV. Quando eu coloco que compõe CMV, se eu tenho duas unidades, eu produzo a maionese só em uma unidade, e eu faço a transferência para outra unidade, que eu tenho aqui na movimentação de estoque, posso fazer uma movimentação, que o motivo é transferência. Cadê? Saída por transferência. E aí eu vou selecionar a loja de destino, a loja de origem. E aí, como eu não estou produzindo ela lá, na loja de destino não está dando baixa no óleo, não está dando baixa no ovo e no tempero. Então lá eu colocaria compõe CMV, certo? Porque eu estou transferindo esse produto aqui dessa loja para outra loja. Como aqui eu vou produzir ela, ela não compõe CMV. O valor, custo do médio vai ficar informado manualmente mesmo, que a gente vai preencher aqui agora na receita. Clico aqui no ingrediente, pesquiso óleo, seleciono ovos, seleciono. Eu não cadastrei o tempero lá, vou considerar aqui que essa minha maionese é pobre, só tem óleo e ovos. Qual a quantidade? Ah, na minha maionese eu coloco. Ele está aqui em quilo, né? Tá me mostrando aqui a quantidade, a unidade do sistema. Eu coloco 1 quilo de óleo para 2 unidades de ovos. Ok. Quanto que isso rende? Ah, tá rendendo 1,1. Com o rendimento agora, ele me fala o custo médio de uma unidade. Uma unidade do quê? Se é quilo, é um custo de 1 quilo. O que é muito importante a gente saber aqui? Porque varia muito. Rendimento. O rendimento tem que estar correto. Que é uma das grandes burocracias do mercado de alimentação, que o bacon entra 500 gramas, eu frito, ele vira 200 gramas, o arroz entra 500, eu vou cozinhar, ele vira 1 quilo. As coisas ganham ou perdem quantidade quando a gente faz beneficiamento. Então, preencho aqui o que eu vou colocar nessa receita e tenho que saber o rendimento final. Então, descrição, unidade de consumo, grupo. Posso colocar um estoque mínimo aqui se eu quiser, lá para fazer minha lista. E salvo. Salvei, eu tenho já o ingrediente beneficiado. Tá aqui, ó. Fabricação própria. Vamos ver agora uma ficha técnica. Clico no mais. Vou deixar aqui produto final, que é a ficha técnica.
Colocar, por exemplo, que é a calabresa, pizza de calabresa. Qual a unidade de consumo? Uma unidade. Por quê? Porque aqui uma ficha de pizza vai dar baixa em uma pizza. Porção, tenho aqui a média e vou ter a grande. Vou ensinar o macete já agora. Aqui, dentro da mesma ficha da pizza de calabresa, eu vou ter a pizza média e a grande. Então, vou colocar caixa de pizza média e caixa de pizza grande. Mas, Ramon, a pizza média não vai à caixa de pizza grande. Ok, eu vou deixar zerado. Por que que eu vou deixar zerado? Porque quando eu adicionar outra porção, ele vai pegar o mesmo ingrediente que tem lá em cima. E tem a média grande. Como todas as porções aqui vão ter que possuir os mesmos ingredientes, eu já vou deixar por padrão tanto a média e a grande. Só que aqui na média ela leva uma caixa de pizza média e não leva nenhuma caixa de pizza grande. Colocar mais um produto que vai a calabresa e o molho de tomate. Ah, o molho de tomate não está cadastrado. Posso clicar aqui, ó, mais ingrediente, ou até mais ingrediente beneficiado. Se eu esqueci de cadastrar, clico em mais ingrediente, coloco molho de tomate. O molho de tomate é um poderia, se você produz ele, ele é beneficiado. Se você não produz ele, ele é um ingrediente normal. Compõe CMV, vou colocar no grupo de mercearia também. Tá custando para mim R$ 5. Valor da última compra. Preenchi, salvei. Ok, tá aqui para mim agora o molho de tomate. Vou até corrigir, ó. O que que é melhor colocar primeiro? Coloco primeiro o molho de tomate, depois a calabresa. Por quê? Vou preencher a ficha técnica de 500 pizzas. No final, eu vou salvar e criar uma cópia. Então, praticamente toda pizza minha vai ter aqui a caixa de pizza M, a caixa de pizza G e o molho de tomate no começo. Então, vou precisar editar só o que vier abaixo disso. Quanto que vai? Vai a caixa de pizza M, vai 200 gramas de 0,2, né? 200 gramas, que eu estou trabalhando com quilo. Se for 2, é 2 quilos, 0,2, 200 gramas. E 0,250 gramas de calabresa. Vou adicionar outra porção, a G, a grande. A grande vai, uma caixa grande, vai 0,400 gramas de molho de tomate, 0,500 gramas de calabresa. Claro que uma pizza vai ter aqui a massa de pizza, vai ter a mussarela, vai ter outras coisas aqui no meio, né? Estou simplificando aqui o processo para no vídeo não ficar longo demais. Pulei uma parte aqui que eu vou mostrar. Aqui embaixo, ó, selecione os produtos e opções que estarão vinculados a essa ficha técnica. Tenho aqui, ó, produto sabor calabresa, é um produto fictício que eu criei. Coloquei no produto sabor calabresa. Agora, tem a porção M e a porção G. Lá nesse meu produto sabor calabresa, ele não tem o M e o G. Só é único. Mas quando eu clicasse aqui, eu teria o produto sabor calabresa M e o produto sabor calabresa G. Então, esse produto vai dar baixa no M. Se eu tivesse o G, eu colocaria aqui dar baixa no G. Certo? Esse é o processo. Se eu quisesse criar outra porção, ele vai copiar de novo. Vou cadastrar outra ficha. O que que eu faço? Eu vou salvar e criar uma cópia. Ele está me avisando que não tem produto vinculado aqui no G. Estou ciente, desejo salvar. Cheguei no próximo produto agora, ó, ele já trouxe os mesmos ingredientes. O que que eu faço? Eu abro aqui do lado, clicando nessa setinha, abri para ver. Ele trouxe já a caixa M, caixa Z, o molho de tomate. Se é uma pizza agora de frango, eu vou mudar só, trocar a calabresa pelo frango. Trocou lá em cima, trocou aqui embaixo. Certo? Vou dar a descrição e coloco os produtos que eu vou vincular aqui, o sabor frango. Vou vincular nesse caso aqui na G. E salvo. Isso é assim que se faz uma ficha técnica. Tem outra alternativa para vincular ela no cardápio. Eu posso clicar aqui, clicar em cardápio, vou direto no produto, vou clicar aqui nos três pontinhos, vincular ficha técnica. Aqui ele já está vinculado, né? A pizza de frango G. Na verdade, até tinha aqui o tamanho. É porque eu teria que pesquisar lá por tamanho. Até a minha descrição está errada. Vou explicar isso, ó. Então, eu não vou vincular aqui o sabor de frango ao item sabor de frango. Eu vou adicionar ele no adicional de tamanho. Então, eu vou tirar ele daqui. E tenho tamanho média. Então, vou vincular o estoque. Pizza de frango M, tamanho grande. Pizza de frango G. E ele diferencia para mim aqui as porções, ó, M e G. Certo? Então, quando eu vender uma pizza média, ele vai dar baixo na ficha da M. Quando eu vender uma grande, ele vai dar baixo na ficha da Z. Vou ensinar a corrigir isso, ó. A descrição aqui está tamanho. Só vou salvar primeiro, para facilitar para mim identificar e fazer a manutenção do cardápio. Tá só tamanho ali, eu não sei identificar. Então vou vir, ó, editar produto,
Na opções, que é o tamanho que eu coloquei, eu vou editar e vou colocar tamanho pizza de frango, certo? Salvei. Agora, quando eu chegar na ficha técnica, que eu tenho aqui a minha pizza de frango, eu vou pesquisar aqui. Agora já está vinculado, vou vincular de novo, ó. Frango. E ele tem o produto e o tamanho pizza de frango. Eu vou vincular o médio, frango de novo. E a grande, certo? Ele diferencia para mim, ó. Aqui é um produto, aqui é uma opção, ó. Produto, opção. Se a minha pizza fosse tamanho único, eu ia vincular a ficha no produto direto, porque não tem variação. Como ela tem dois tamanhos, eu vou vincular a opção. Agora eu venho aqui, a média. Quando eu coloco a opção, mostra todas as opções que aquele está vinculado, tá? Já vou mostrar outro erro, que o que acontece? Se eu estou vinculando a ficha técnica a um tamanho, eu tenho que ter um grupo de tamanho para cada sabor. Porque quando eu vincular aqui ao frango, e agora eu vou vir aqui na grande, vou vincular o frango também, tá? Salvei. Estou ciente do desejo de salvar. Vou lá no cardápio. Agora eu vou ir numa outra pizza que estava usando o mesmo grupo, né? Que era sabor calabresa. Vincular a ficha técnica. Vou vincular o estoque agora, ó. Pizza de calabresa M, pizza de calabresa grande. Salvei. Deixa eu tirar essa de cima aqui, porque aqui não vai vincular. Salvei. Agora eu vou voltar na de frango, né? Sabor frango. Vincular a ficha técnica, que eu já vinculei lá na ficha. Tá vendo que perdi aqui o estoque? Não tá vinculado mais? Agora eu vou clicar vincular o estoque. Vou vincular a pizza de frango M e a pizza de frango G. Salvei. Certo? Vou voltar na de calabresa, que eu já tinha configurado. Ó, vincular a ficha. Não tem ficha vinculada. O que acontece esse erro? Tem aqui grupo de opções. E aqui eu tenho tamanho de pizza de frango. Então eu tenho que ter tamanho pizza de frango, tamanho pizza de calabresa, tamanho pizza marguerita. Eu não posso usar o mesmo grupo tamanho pizza para todos eles. Quando eu chego aqui na ficha, parece que vai dar certo, né? Que eu pego a pizza de frango e na hora que eu vou vincular aqui, ó, tá aqui, ó, sabor frango média. Ele até aparece os outros, ó. Você quer vincular só de frango, mas não vai vincular de queijo, não vai vincular de calabresa. Mas não funciona. Pode ser uma coisa que que eles resolvam para o futuro, mas hoje ainda não funciona, certo? Então, esse é o processo de cadastro de ingredientes. Depois, ficha técnica, a gente cadastra o beneficiado e a ficha técnica. Ingrediente, ingrediente beneficiado e ficha técnica. Valeu?